Olá, aqui quem vos fala é o aluno Fidelcino do curso de Licenciatura em Filosofia. Estou aqui no polo de Eunápolis, extremo sul da Bahia, onde eu venho trazer um pouquinho aqui para vocês sobre o meu trabalho, sobre o que eu andei pesquisando e também para compartilhar um pouquinho com vocês aqui sobre o meu trabalho. E aqui eu venho com muito amor e carinho apresentar então para vocês o que é a Igreja Católica Apostólica Romana e como ela surgiu. Que hoje nós sabemos que existem várias denominações, tanto as protestantes como as outras que já vieram antes até da Igreja Católica, que é a comunidade judaica, enfim. Tem N religiões, N seitas, N doutrinas, por isso que eu vim trazer o que é a Igreja Católica, porque ainda nós temos em mente que a Igreja Católica também só é o Vaticano, só é a estrutura, a infraestrutura, que nós temos que ter em mente que a Igreja Católica ela é muito mais invisível do que visível. Ao longo desse trabalho aqui, a explanação, eu vou explicando um pouquinho para vocês entenderem um pouquinho mais o que é a Igreja Católica e também como ela surgiu. E com a ajuda disso, eu vou estar explanando um pouquinho com o Catecismo da Igreja Católica, um material muito bacana que é a nossa regra, o nosso, como posso dizer, ele é a nossa doutrina. Tudo que eu explanarei aí está aqui, só que de uma maneira muito mais rebuscada, se encontra aqui no livro, né? O livro do Catecismo da Igreja Católica. E também, para ajudar nessa também explanação, também eu não podia deixar de contar com a Sagrada Escritura, a Palavra de Deus, essa Bíblia aqui, ela é de estudos, tá? Provavelmente alguns de vocês não terão acesso, mas é a Bíblia Ave Maria também, mas ela é edição estudo, por isso que ela é um pouco mais grossa, né? Não sei se vocês estão percebendo, porque ela tem uma leitura pequena e também aqui embaixo ela tem uma nota de rodapé maior ainda por conta da explicação daquela leitura. Às vezes você foi lá, não entendeu, não conseguiu entender o que aquela leitura fala para você, ela vai lá e nos ajuda a entender mais, porque ali explica um pouquinho melhor. Ela vai explicar o pé da letra, um pouquinho além do pé da letra o que está escrito na Sagrada Escritura. Tudo bem? Então ela, se alguém quiser também participar dessa explanação com a Palavra de Deus na mão, para conferir tudo que vai ser explanado aqui também, contém lá. E também no Catecismo, quem quiser acompanhar com o Catecismo, quem tiver, fique à vontade que eu passarei alguns números aqui para você. O Catecismo eu vou usar um pouquinho menos porque já está aqui, tudo o que está falando aqui está falando, como eu falei, eu só traduzi um pouquinho mais para que nós possamos ter um pouquinho mais de compreensão, mais de entendimento, tudo bem? Para começar a explanar esse trabalho, eu quero primeiro de tudo agradecer a todos vocês que irão participar aqui comigo, que é aqueles que vão conseguir estar aqui junto comigo, para que nós possamos ir descobrindo juntos, porque nada mais nada menos nós estamos falando sobre uma tradição de 2000 anos, que aqui eu não sei de tudo, não tenho pretensão de saber de tudo, porém cada dia mais a gente vai estudando para chegar ao conhecimento, que aqui eu vou falar o que até então eu estudei, até aquilo onde eu alcancei com as minhas pesquisas, indo atrás, vendo vídeos, e também para as pessoas que têm dificuldade, às vezes ter acesso às vezes à internet e tal, que tem inúmeros vídeos falando o que é a igreja e propondo para nós o que é várias outras coisas, inclusive a igreja, onde nós achamos palavras na Bíblia, também como nós podemos administrar isso para que nós entendamos cada vez mais o que é a Igreja Católica, tudo bem? Então vamos lá com a explanação. Primeiro de tudo, nós temos que ter em mente o que é a igreja. O que é uma igreja? O que ela compõe? Peço desculpa de ter colocado aqui na frente, mas é um conjunto de pessoas convocadas por Deus, unidas sob uma mesma doutrina. Então isso daí é muito fácil já de entender. É um conjunto de pessoas, então é onde as pessoas estarão reunidas no mesmo local, no mesmo culto, convocadas por aquele que elas vieram adorar, a Deus, que está aqui, ó, pessoas convocadas por Deus. E unidas sob uma doutrina, então ali vai ter que ter uma doutrina. Se você, vamos dar um exemplo aqui muito prático, que eu gosto sempre de usar. Se você está se formando para ser um médico, não vai ter um certo parâmetro para você seguir o que realmente está acontecendo ali na medicina tal. Se você seguir,
você terá o seu diploma, você vai conseguir fazer todos os seus graus da área da medicina, e também você tem que colocar em prática o que você aprendeu, senão não é válido. A igreja é a mesma coisa. Então tem que ter uma doutrina, tem que ter um segmento ali, para que ela possa tomar um rumo. Que não pode ser bagunçada assim, qualquer um chega, qualquer um fala, qualquer um rege alguma coisa ali, não. Tem que ter uma doutrina e tem que ter alguma pessoa. Que a igreja também ela não é democrática, que qualquer um pode opinar. Ela é hierárquica. Temos a nossa hierarquia até chegar ao nosso Papa Francisco, que hoje é o Papa Francisco, né? Mas onde é o Papa. Por isso que tem que ter várias etapas, e depois eu digo para vocês qual serão essas etapas, para vocês entenderem um pouquinho melhor o que é essa etapa. Por isso que nós obedecemos e respeitamos muito o Papa, porque ele é o vigário de Cristo na Terra. Por isso que ele faz essa intermediação entre a igreja, que é o corpo místico de Cristo, e a cabeça, que é Cristo. Ah, mas por que nós não elevamos diretamente o pensamento a Deus? Porque nós temos aí um degrauzinho a mais, que nós temos esse instituído pelo próprio Cristo, que é Pedro, que foi o primeiro Papa, mas com o decorrer vocês vão entender um pouquinho mais. Então, o que é o primeiro, a igreja já está definido, que é um conjunto de pessoas que fazem o seu culto, onde lidam com a mesma doutrina, com o mesmo segmento, e que a cabeça é Cristo e uma só finalidade, dar glória a Deus, e um só Espírito que anima, que é o Espírito Santo de Deus. Pronto, é isso que é uma igreja. Mas agora, essa igreja, que também agora nós chamamos de Igreja Católica Apostólica Romana, que é Igreja Católica, ela é composta por 3 dimensões. Quais são essas 3 dimensões? Que loucura é essa? Que é uma igreja e depois ela é dividida em 3. Primeiro de tudo, nós temos que ter em mente o que são essas igrejas, porque a igreja ela é muito mais invisível do que visível. O que seria isso? Que ela é muito mais invisível do que visível. Porque ali na primeira definição, que é a igreja, nós estamos falando o que é o conjunto, o que é o que se forma uma igreja, mas também nós não estamos falando do concreto, nós não estamos falando da alvenaria, não é só simplesmente isso. É claro que todo culto, que nem Jesus, quando ele queria rezar, ou aqueles povos daquela época ia para o templo, rezava num templo, sim, tudo bem. Mas só que nós não estamos falando da dimensão do templo, nós estamos falando da dimensão da igreja. Então nessa dimensão da igreja, a igreja triunfante, que é a primeira dimensão distinta, que é a igreja triunfante. O que é a igreja triunfante? São as almas do céu, onde ela é composta por almas dos anjos e dos santos, aqueles fiéis que alcançaram a visão beatífica, que ela já alcançou o grau mais elevado, aonde foi elevado aos céus, que é onde os anjos, os santos, aqueles que viveram já uma vida que Deus já escolheu, para que já estão contemplando Jesus face a face. Então é essa a igreja triunfante. A segunda igreja composta pela igreja católica é a igreja padecente, que são as almas do purgatório. O que é essas almas do purgatório? É composta pelos fiéis defuntos, que estão salvos, mas ainda precisam se purificar para chegar até o céu. Então o que seria isso? É aquelas pessoas que estão que morreram que já fazem parte, já são defuntos, mas elas tentam com uma constante busca das almas do céu, que é a igreja triunfante. Então eles estão se purificando. Purgatório, essa palavrinha significa purificação, onde eles estão ali sendo purificados, para que eles possam entrar no reino dos céus, contemplar Jesus face a face. Que é isso que a igreja nos prega, falando que existe o purgatório. Que com essa igreja que tanto espera a chegar aos céus, com as nossas orações. Por isso que quando nós rezamos pelas almas do purgatório, nós estamos resgatando essas almas que estão ainda perdidas, que estão precisando. Então, no Santo Terço, quando nós colocamos, rezemos pelas almas do purgatório. Cada Ave Maria, cada Pai Nosso que você reza, ou cada intenção que você reza por essas almas, elas são ajudadas a sair desse momento de purificação. Por isso que nós devemos rezar muito pelo purgatório. E a terceira dimensão é a igreja militante, fiéis aqui na terra mesmo, que são compostas por nós, que lutamos constantemente para alcançar a salvação,
que todos os dias nós rezamos, nós pedimos a intercessão dos anjos e dos santos, e também nós precisamos da conversão constante para que nós possamos chegar, não passarmos por purgatório, mas que vamos tentar chegar às almas do céu, aonde é a igreja triunfante. Mas por isso nós precisamos ter totalmente consciência que, infelizmente, por nós termos pouca fé, nós iremos para o purgatório para ser purificados. Então nós temos essas dimensões que a igreja nos propõe de salvação: igreja triunfante, igreja padecente, igreja militante. Então, por isso que ela é muito mais invisível do que visível. E agora nós iremos atribuir os atributos da igreja, o porquê que ela é una, santa, católica e apostólica. Por isso que agora irei precisar um pouquinho do catecismo da Igreja Católica para ajudar um pouquinho mais nessa divisão também, o que é a igreja una, o que ela é a igreja santa, porque ela é a igreja católica e apostólica. Ela está no parágrafo 3, a igreja una, santa, católica, apostólica. Ela está na página do Catecismo da Igreja Católica, 232 a página, o parágrafo é 811 em diante, até chegar a parte da Igreja Católica Apostólica Romana. Então, nós iremos já dar início a essa parte, falando um pouquinho que a igreja ela é una, pois possui uma unidade de fé, um só batismo, um só governo, se unindo em torno dele uma unidade de culto. Então, o que é ser una? É que ela está num só governo, um só batismo. Então, não tem dois batismos, não tem dois governos. Como eu havia dito, ela é hierárquica, ela não é democrática. Então, nós temos um governo, nós temos um só batismo, nós professamos isso. Nós temos que ter em mente isso, o porquê ela é una. E também, ela não só é una, como ela é santa. Mas por que ela é santa? Pois ela possui uma fundação santa, instituída pelo próprio Cristo. E por ela possui uma alma santa, o Espírito Santo. E também a igreja possui meios de santificação, que são sacramentos. Então essa dimensão de santificação pelos sacramentos da igreja. Por isso que nós nos santificamos, para que ela seja santa. Que a fundação ela é santa, mas nós somos membros pecadores. Além disso, ela é santa por possuir membros santos nos mais elevados graus de santidades. Que é o quê? Como eu falei para você, os anjos, os santos, aquelas pessoas que já conseguiram chegar a um grau de santidade, que nem Santo Agostinho, São Tomás de Aquino. Eu vou falando alguns aqui que já é típico da nossa época. Padre Pio de Pietrelcina, que ele é também ele foi o único padre de todos esses santos que existem na igreja. Ele foi o único santo que recebeu as estigmas de Cristo e é um padre, porque outros receberam, mas não eram padres. Mas ele foi o único padre da Igreja Católica que conseguiu, por enquanto, até os dias de hoje, conseguiu ganhar as chagas de Cristo. Por isso que ele se encaixa nesse grau também de santidade, que é por ele mesmo ser pecador, mas ele conseguiu atingir esse grau de santidade. Também a igreja ela é católica, pois católico vem do grego católicos, que quer dizer universal, para todos os povos. Então nós temos que ter em mente, ela é católica porque essa palavra significa, ela está em todo quanto é lugar. Ela está aqui no Brasil, ela está nos Estados Unidos, ela está em Roma, ela está no Japão, ela está em todo quanto é lugar, pela sua dimensão. Por isso que ela é católica, por isso que ela chama isso. O católico é universal. E atinge todos os povos. Se a ideia de salvação era restrita para os judeus, Cristo a estende a todos os povos do mundo. Foi o espírito católico que motivou a São Paulo a pregar aos gentios, que motivou os apóstolos a ir aos mais variados cantos do mundo para pregar o Santo Evangelho. E o que quer dizer isso? Que a motivou o espírito católico, o espírito da onde veio a fundação da igreja, que motivou
São Paulo a fazer várias comunidades, que naquela época os apóstolos foram onde Cristo pediu: vá e de pregar o evangelho a toda criatura. Aonde eles passavam, além deles pregarem o evangelho, eles criavam comunidades. Traduzindo para os dias de hoje, para vocês entenderem, uma igreja, vamos dar um exemplo. Temos dois exemplos aqui. A igreja Basílica de Nossa Senhora Aparecida, que fica em São Paulo. Ela é uma central, ela é uma paróquia, onde várias igrejas consistem a paróquia, que são as comunidades. Roma, temos a nossa sede em Roma, mas também tem as igrejas por trás dela, que são as comunidades. Então, a igreja eram os apóstolos naquele momento, e eles iam fundando comunidades para explicar e passar o evangelho a toda criatura. Então, essa é a dimensão do que está falando aqui. E que também motivou, por exemplo, os padres jesuítas que chegaram aqui no Brasil, que nós sabemos toda a história, que antes dos portugueses chegarem aqui, os índios já se encontravam, e depois disso tudo, os jesuítas viram o continente aqui, americano, e principalmente o nosso Brasil. Eles acharam melhor chegar aqui, e quando eles se depararam, eles encontraram com tribos canibais, que é onde eles correram risco, se aventuraram para salvar as almas daquelas pessoas que não acreditavam, que eles acreditavam em deuses, o deus Lua, o deus Sol, enfim, eles cultuavam outros deuses. Por isso que eles acharam a necessidade de fazer essa catequese para os índios. Então foi muito importante os jesuítas. Se nós somos um país católico, por conta deles, eles vieram até aqui, também rezaram a primeira missa para que nós possamos hoje passar adiante essa doutrina onde nós acreditamos. E também, se nós temos a imensidão, o olhar para Cristo, nós devemos a São Paulo, que ele também nas suas comunidades, as que ele não conseguiu ir, ele mandou cartas, por isso que temos muitas cartas paulinas, e por isso que ele também, se nós conhecemos a Cristo do jeito que nós conhecemos, devemos ao apóstolo Paulo, porque ele nos ajudou muito a conhecer aquele que nos salvou e nos salvou na cruz. E também a igreja, ela é apostólica, pois ela possui a ininterrupta sucessão apostólica, conforme os apóstolos fundaram comunidades e esses deixaram sucessores, e os sucessores eram transmitidos os poderes apostólicos. O que seria isso? Como eu havia dito, como teve várias comunidades fundadas pelos apóstolos, desculpa, por isso que ela é apostólica, porque nós seguimos a tradição onde eles pregaram primeiro, eles fizeram essas comunidades e também deixaram seus sucessores. Em cada comunidade que eles deixaram uma pessoa responsável por eles não estarem ali. Por isso que Cristo, quando ele viu que naquela época onde ele viu que a comunidade começou a crescer demais, ele chamou 12, que lembra as 12 tribos de Israel. Então ele chamou 12 pessoas para ajudar a passar o evangelho adiante, porque já a multidão já era muita para ele. Ele ia exigir demais a Cristo. Por isso que ele deu autoridade para aqueles discípulos irem em dois, pregar o evangelho a toda criatura, expulsar os demônios. Então é isso, desculpa, que Cristo fez, e é isso que os apóstolos fez nessas comunidades, para que nós possamos fundar essas comunidades e ter também todo o poder apostólico por meio da aprovação dos bispos, de modo a chegar até nós nos dias de hoje, passando de geração em geração através dos tempos. Desse modo, os bispos são os legítimos sucessores dos apóstolos, unidos nos poderes apostólicos e regido pelo líder dos apóstolos e autoridade visível da igreja, que é Pedro, que agora nós iremos consultar a nossa Bíblia Sagrada para vocês entenderem o porquê disso, dele ter fundado em Pedro a igreja. O Evangelho de São João,
capítulo 20, versículos de 22 a 23, diz assim: Depois dessas palavras, soprou sobre eles, dizendo-lhes: Recebei o Espírito Santo. Aqueles que a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. Aqueles a quem os retiverdes, lhes serão retidos. O que seria isso? Cristo instituiu a possibilidade do perdão dos pecados nos apóstolos, agindo em persona Christi. Essa palavra é em grego, persona Christi, quer dizer pessoa de Cristo. Persona Christi, pessoa de Cristo, a tradução. Na pessoa de Cristo. Na pessoa de Cristo poderiam perdoar e reter os pecados. E esses poderes apostólicos do perdão dos pecados chegam até nós hoje em dia por meio de seus sucessores ao longo dos séculos. Desse modo, vemos a Igreja de Cristo é una, santa, católica e apostólica. Por isso que então nós temos essa dimensão de que é una, porque temos uma só doutrina, santa porque ela foi fundada pelo Santo dos Santos, que é Jesus Cristo, a fundação dela é santa, católica porque ela abrange o mundo inteiro, ela é universal, onde Cristo viu a necessidade e ele viu que a sua igreja teria que ser espalhada para o mundo inteiro para que todos que nele crê sejam salvos, e apostólica porque nós recebemos toda a doutrina dos apóstolos, aqueles que seguiram a Cristo do jeito que ele pediu e ordenou aos seus sucessores, aqueles que vão levar o Evangelho a toda a criatura. Mas agora vem a pergunta, aí vemos aquela indagação: mas por que a igreja ela é romana? Porque até agora eu só falei que ela é até apostólica, não falei por que ela é romana, por que ela é chamada de católica apostólica romana. É isso que nós iremos ver agora, por que a igreja é romana. A igreja romana é fundada sob Pedro, e é necessário que entendamos bem isso, o porquê que ela é fundada em Pedro. Por isso que muitos despertaram o desejo de chegar e não entender essa palavra e fundar outras denominações. O protestantismo, na Reforma Protestante, por não crer nisso, que teve essa divisão da igreja. Mas até então nós temos que entender muito bem isso. E nós iremos entender que está no Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículos 17 a 19, que diz assim: Jesus então lhes disse: Feliz é Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas meu Pai que estás nos céus. E eu te declaro, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra, será ligado nos céus. E tudo o que desligares da terra, será ligado dos céus. Então nós temos que ter bem em mente isso, que isso daqui não é o que eu estou falando, é a igreja que fala, e o que a palavra de Deus fala, eu tirei da Bíblia. Se vocês quiserem conferir na Bíblia de vocês, estará isso. É isso que eles não entendem. Eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Vemos o nascimento da igreja de Cristo, quando Cristo diz: Cristo funda a sua igreja sob Pedro, tanto que ele altera o nome de Simão para Pedro. Então, isso na comunidade judaica era muito, na comunidade judaica não, perdão, mas desde do passado era mudado o nome para o seu significado. O seu significado, Simão, passou para Pedro, porque Pedro significa Cefas, quer dizer pedra, rocha. Então ele quis fundar a sua pedra, quis fundar a sua igreja sobre uma pedra. Imagine se ele fundasse na areia a sua igreja, ia cair. E o que significa isso? Essa pedra é hoje nós, que nós somos fundados, a igreja foi fundada sobre essa pedra. Por isso que nós temos o sucessor dos apóstolos, o sucessor de Pedro, como hoje quem guia a nossa igreja é o Papa Francisco, que também é o sucessor de Pedro.
que significa, como eu disse, a rocha, a pedra, que dará o sustento da igreja e sua unidade, pois Pedro teria a autoridade e virtude da graça, e seria o vigário de Cristo aqui na terra, a autoridade visível da igreja, sendo que Cristo junto ao Pai, autoridade invisível. Então, o que Cristo é a autoridade máxima da igreja, ele é a autoridade de tudo que, se ela está de pé hoje, é perante a Cristo, mas fundada em Pedro, que é a autoridade nossa, que é visível, que nós estamos vendo, a autoridade de Pedro, pelos seus sucessores. Mas a autoridade de Cristo, ela é invisível, porque ela tem a autoridade de Deus. Deus é invisível, que nós não conseguimos ver a Deus. Mas como o próprio Jesus fala, quem vê a mim, vê ao Pai. Pedro foi unido com as chaves do reino dos céus, como vocês viram aqui no próprio Evangelho. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Então ele entregou a chave, que são duas. Uma para ligar, que ela tem o significado de estar apontada para cima aqui, ligar aos céus, e ela virada para baixo, que ela também tem o poder de desligar o que da terra será desligado também no céu. E também acompanha toda essa iconografia, das imagens de Cristo, de São Pedro. Todas as imagens de São Pedro que você vê vai ter as chaves por conta disso, por ele ligar e desligar o que Jesus pediu para ele ligar e desligar tudo que há no céu e na terra. Se unir e separar o poder da comunhão e comunhão conferido à igreja pelo próprio Cristo. Cristo chega a repetir aos apóstolos, como em Mateus 18:8. Ele repete várias vezes, como nós estamos vendo aqui no Evangelho de São Mateus também, capítulo 18, versículo 18, que diz: em verdade vos digo, tudo o que ligardes sobre a terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes sobre a terra será também desligado no céu. Mas, porém, não entrega as chaves do reino dos céus apenas unicamente para Pedro. Assim os apóstolos devem sair em comunhão com Pedro para ligar e desligar. Então, o que nós temos que ter em mente, que tem várias passagens, ele fala várias vezes que ele dá esse poder, mas o único poder supremo da igreja, das chaves dos céus, ele dá a Pedro. Ele dá autoridade para os seus apóstolos fazerem isso também. Mas o único que tem autoridade, o único que tem esse poder é São Pedro, onde ele instituiu a sua igreja. Pedro está presente nos mais importantes momentos do Evangelho. Pedro está na agonia do Getsemane. Está presente na transfiguração de Cristo. Na tempestade é Pedro que toma a iniciativa para sair do barco e andar sobre as águas, para ir até Jesus, pois é Pedro que sempre toma a iniciativa, além de ser o apóstolo que mais aparece na Bíblia. Então, essa também está uma verdade que Cristo realmente coloca Pedro para reger a sua igreja, para dar todo o poder a ele, porque ele é o apóstolo que mais aparece. É onde o que descreve a sagrada tradição não é tanto a igreja, mas a tradição que chega até nós, que ele era analfabeto, que ele era pescador, e isso fala nos evangelhos, mas também a ignorância de Pedro, que ele era muito ignorante, ele era uma pessoa muito difícil de lidar. Então por isso que Deus escolhe ele. Agora, por quê? Só Jesus literalmente sabe por que ele fez isso, porque ele sabia que por mais de todos esses defeitos, por mais que ele soubesse de todas essas limitações de Pedro, ele institui para governar a sua igreja, que é o que ele mais faz e que mais ele fez. E também, entretanto, Pedro nega Jesus 3 vezes em sua paixão. Mas será que isso terá seu primado? Cristo teria tirado esse primado em Cristo? Nós iremos ver também no outro evangelho, que está em Evangelho de São João, capítulo 21, versículo 15. Tendo eles comido, Jesus perguntou a Simão, a Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que estes? Respondeu ele:
Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta os meus cordeiros. Cristo pedindo que ele apacente suas ovelhas, e completa profetizando a forma que Pedro havia de morrer, que também profetiza essa parte dele, onde nós temos que ter em mente que não está aqui, mas que eu achei interessante trazer aqui para vocês. Vou ler aqui da Sagrada Escritura diretamente, que aqui eu tinha colocado só nos slides, mas o que está escrito, João capítulo 21, versículo 18, que fala assim: em verdade te digo, quando eras mais moço, cingias-te e andavas aonde querias, mas quando fores velho, estenderás as tuas mãos e outro cingirá e te levará para onde não queres. Essa palavra também é muito difícil de ser compreendida, no sentido que como que Jesus vai falar, como o próprio Cristo, o próprio Pedro irá sofrer as mesmas consequências que ele sofreu. Com essas palavras, Jesus indica o gênero da morte de Pedro. Haveria de morrer, mas ele de fato isso aconteceu. A forma que Pedro morreu não está na Bíblia, nós sabemos disso, não está na Bíblia, mas está na tradição da igreja, na visão do Quo Vadis Domini. O que quer dizer isso? Quo Vadis Domini. Por volta do ano 67 d.C., Pedro estava em Roma. E o imperador Nero decidiu culpar os cristãos do incêndio que havia tido na cidade de Roma. Os cristãos primitivos, sabendo que a igreja estava fundada em Pedro, decidiram organizar uma forma de fugir. Uma forma de fuga. Eles estavam planejando uma fuga para ajudar a saída de Pedro e fugir das garras do imperador Nero. Mas já no lado de fora da cidade, Pedro tem uma visão de Cristo ensanguentado, indo na direção de Pedro, sendo ele saindo de Roma, Cristo indo da direção de Roma, vendo seu Senhor. Naquela situação exclama: Quo Vadis Domini, que quer dizer: aonde vai, Senhor? Ao qual Cristo responde: estou indo a Roma, ser crucificado novamente. Pedro então cai em si, que percebe que não podia abandonar a sua comunidade e deixá-la sozinha. E assim ele volta a Roma e, martirizado, e ao saber que ia ser crucificado, pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, pois não achava digno de morrer como seu Senhor. Então, na tradição da igreja, nós sabemos que Pedro ele foi crucificado de cabeça para baixo por não achar digno de ser morto como seu próprio Senhor. Ele entendeu isso naquela visão que ele teve e foi para Roma ser martirizado. E no mesmo local onde ele foi martirizado, e também onde ele atingiu a glória celeste, aos seus sucessores, que nos dias de hoje é o Papa Francisco, rege interruptamente a Santa Igreja de Cristo, unindo o céu e a terra pelo poder das chaves. Então nós temos que ter em mente isso, que por que ela é romana? Porque todos os indícios, todas as pesquisas caem em Roma, porque foi isso que a tradição nos indica, que os restos mortais de Pedro está lá na Basílica de São Pedro, e é por isso que a nossa sede é em Roma, porque ele foi crucificado de cabeça para baixo lá. Isso que nos traz a tradição. Por isso que a sede da nossa igreja é Roma. Os traços da autoridade de Pedro são notórios na Sagrada Escritura. E agora nós veremos como que isso é verdade, que está no Evangelho de São João, capítulo 20, versículos de 1 a 10, que diz assim: no primeiro dia que seguia ao sábado, Maria Madalena foi ao sepulcro de manhã cedo, quando ainda estava escuro, viu a pedra removida do sepulcro. Correu e foi a dizer a Simão Pedro:
e a outro discípulo a quem Jesus amava. Tiraram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde puseram. Saiu então Pedro com aquele outro discípulo, e foram ao sepulcro. Corriam juntos, mas aquele outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Inclinando-se e viu ali os panos no chão, mas não entrou. Chegou Simão Pedro, que o seguia. Entrou no sepulcro e viu os panos postos no chão. Viu também o sudário que estivera sobre a cabeça de Jesus. Não estava, porém, com os panos, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o discípulo que havia chegado primeiro no sepulcro. Viu e creu. Em verdade, ainda não haviam entendido a Escritura, segundo a qual Jesus devia ressuscitar dentre os mortos. Os discípulos então voltaram para suas casas. O que quer dizer essa palavra? Que pelo respeito, pela a sua o seu mandato, o seu legado que Jesus deixou para Pedro, o próprio Jesus que ele amava, que era João, nesse exemplo, nessa passagem que era o discípulo que ele mais amava, com todo o respeito, por mais que ele chegou primeiro, mas ele deixou Pedro entrar no sepulcro para examinar o que ali teria acontecido. Por mais que eles não entenderam no exato momento, mas foi ele que entrou por primeiro. Vemos que Pedro é o primeiro a entrar no sepulcro, mesmo João chegando primeiro. Este não entra, espera Pedro entrar primeiro, foi o que eu disse. Ele esperou a Pedro passar na frente por conta disso. Por conta que ele sabia da autoridade que Pedro tinha e ele sabia o que ele precisava, quem precisava estar ali na frente seria Pedro. Pois é um ato de respeito, ou quanto nos Atos dos Apóstolos, que também nós iremos ver aqui que nos Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 7, ao fim de uma grande discussão, Pedro levantou-se e lhes disse: Irmãos, vós sabeis que já há muito tempo Deus me escolheu dentre vós, para que da minha boca os pagãos ouvissem a palavra do Evangelho e crescem. Então o que eu quero dizer aqui também com essa palavra que eu queria colocar para vocês? Que além dele saber que ele era o que ia reger a igreja de Cristo, é tão importante porque preside o primeiro concílio que está aí. Ele preside o primeiro concílio, que é o concílio de Jerusalém, com o primeiro concílio da igreja. Pedro é a razão pela qual a igreja romana, pois a igreja de Jesus Cristo foi fundada sob Pedro e a diocese de Pedro é Roma. Está aí o porquê que a igreja de Roma é a nossa sede, é a igreja de Cristo, porque ela foi fundada perante Cristo e Cristo tem, Pedro tem toda a autoridade para ele fazer o certo, o que ele bem entende da nossa igreja, e também o certo, que é o que prevalece até hoje, nos dias de hoje que nós vivemos, a nossa igreja. Mas também o que nós temos que ter em mente, que mesmo morrendo Pedro, que uma hora ele teve que chegar à pátria celeste também, não morre a igreja, já que esse deixa sucessores, chegando até os dias de hoje, pois até agora a Santa Igreja teve 266 papas, contando com o nosso Papa Francisco. Então, desde Pedro até o Papa Francisco, são 266 papas. Os que, na nossa época, eu consegui pegar desde João Paulo II, Bento XVI e agora o Papa Francisco. Já passaram 3 papas da minha idade e consegui ver esses 3 papas. Mas aqueles que são um pouquinho, que já passaram o cabo da Boa Esperança, que já são um pouquinho mais velhos, já passaram por outros papas na época. Então, nós temos que ter isso em mente, que não é porque São Pedro parou o seu legado ali, mas a igreja continua, a igreja tem os seus sucessores, porque teve o sucessor dele, teve o sucessor dos apóstolos, e agora nós temos essa sucessão que chega até hoje. Mas a Igreja Católica, ao longo dos anos, sofreu vários massacres. Tivemos papas mártires no Império Romano,
por não gostarem dos cristãos. Já sobreviveu várias perseguições, mas nunca caiu, pois o próprio Cristo falou que as portas do inferno jamais prevalecerá, mesmo sabendo que os membros são pecadores, mas a sua fundação é santa, que é Jesus Cristo. Então, ela não acabou. Por mais que Pedro faleceu, ele deixou os seus sucessores. Temos inúmeros papas, vários nomes, tanto conhecidos como os não, mas vale a pena você ter a curiosidade de você entrar lá no Google, digitar lá quais são os papas da igreja, que lá vai mostrar direitinho o nome dos papas, para que você tenha esse conhecimento. E também, para finalizar essa primeira aula, que eu tirarei a dúvida é quais são os graus para chegar até ser papa, o que precisa para ser o papa, o que é até chegar lá, qual que é esse motivo também de que, se tudo começou por Cristo e passou adiante por Pedro, por que chegou a ter esse caminho. Primeiro de tudo, nós temos que ter em mente também que, para você chegar em qualquer em alguma profissão, em alguma outra coisa, você tem que começar desde o primeiro de baixo até você conseguir o grau mais alto de uma empresa, de uma outra denominação religiosa. Na Igreja Católica funciona assim. Para o candidato poder chegar, ele tem que passar num momento de discernimento, ele tem que enfrentar alguns requisitos que a igreja pede. Primeiro, o candidato, para tentar se tornar padre, ele terá que ser batizado, depois crismado, e depois ter feito depois de ter feito os sacramentos, né, que é o batismo, depois vem o crisma. Ele entra no seminário, ele vai fazer o seu discernimento vocacional, que dura em média de 11 a 12 anos para se tornar padre. E a primeira ordem da nossa igreja se chama diaconato, que é isso, é o diácono. Primeiro ele vai aprender a servir a igreja, ele vai ser ordenado diácono, que é o primeiro grau da nossa ordem. O segundo grau é o presbiterato, que é o padre. Então ele vai, depois de diácono, ele vai se ordenar padre. Então ele tem a primeira ordem, que é o diaconato, e depois ele vai ter a segunda ordem, que é o presbiterato. Para poder chegar a esse ponto de ser ordenado, ele tem que se ordenar por um bispo. E como que se ordena um bispo? Um bispo também ele é um padre. Ele é um padre, o bispo também, mas ele tem que ser ordenado. Então é o episcopado, a terceira nossa ordem da nossa igreja, que é o episcopado. O resto é tudo cargo. São todos os graus da ordem que chegam. O Papa também, o Papa Francisco, ele é um padre e ele é um bispo, ele é o bispo de Roma. Então ele também teve que passar por todo essa formação para poder chegar ao onde ele está hoje em dia, que é ser Papa. Então ele também é um padre, ele foi diácono também, ele foi um bispo, que hoje ele é o bispo de Roma. Ele não deixa de ser bispo porque ele virou Papa. Então só 3 ordens, 3 graus da nossa ordem: diaconato, que é o diácono; presbiterato, que é o padre; e episcopado, que é o bispo. E para se ordenar tudo isso, nós precisamos de um bispo para ser ordenado diácono e para ser ordenado padre. Para ser ordenado bispo, aí já é um arcebispo, também é um cardeal que é instituído, mas principalmente é um cardeal, que é onde esses cardeais também são padres, eles passaram por ser diáconos, padres, também bispo, e eles ali são os sucessores dos apóstolos também, junto com os bispos, que ali é onde tem o colégio dos cardeais, é na onde são escolhidos o Papa, onde tem esse conclave, que é a grande reunião, onde é isso que muitos já participaram, de quando a igreja fica sem Papa. Eles vão eles são convocados para fazer esse conclave, onde eles vão lá para Roma, eles ficam trancados nessa reunião, e quando vê aquela fumaça preta, é quando eles fizeram a votação, mas não chegaram a um nome para se tornar Papa. E quando sai na chaminé da Capela Sistina, branca é onde o novo Papa foi escolhido. Então, meus amados amigos, aqui foi uma pequena explanação sobre o que é a Igreja Católica. Espero que vocês possam ter, por mais que teve algumas falhas que nós sabemos, porque nós não estamos falando, como eu disse, de 50 anos, de 200 anos, não, nós estamos falando de uma tradição de 2000 anos. Por isso que ainda tem muitas e muitas coisas para se ver. Mas eu tentei trazer um pouco, com muito amor e carinho, aqui para vocês.
para que vocês entendam um pouquinho mais o que é a Igreja Católica, porque ela foi perseguida, ela está sendo perseguida e não vai deixar de ser perseguida, mas as portas do inferno não prevalecerão, como eu disse, que a fundação é santa, a fundação é Jesus Cristo. Muito obrigado a todos vocês, e nas outras aulas nós iremos mexendo com mais partes da igreja, com outros tipos de assuntos, para que possamos tirar um pouquinho mais a dúvida de cada um de vocês, como que é essa dimensão da Igreja Católica, mas o que eu precisava trazer primeiro, o que é a sua fundação e o que é a Igreja Católica para todos vocês. Muito obrigado por vocês terem participado dessa aula nesse exato momento, muito obrigado mesmo de coração, e eu agradeço perante Deus por ter deixado eu também me proporcionar esse momento aqui com vocês. Muito obrigado, até a próxima.